Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esse dia, por esse momento especial de estarmos aqui no programa Mensagem de Esperança, tendo-o como telespectador. Agradecendo a sua teleaudiência, nós queremos, neste momento da Escola Dominical, falar sobre o compêndio de lições bíblicas, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, no livro de 1º e 2º Samuel. A lição de número 6, a que nós iremos comentar, fala sobre a rebelião de Saul e a rejeição de Deus. O texto áureo dessa lição, que é o texto principal, nos diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ou a obstinação, é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O objetivo geral dessa lição diz: ressaltar que ao crente nascido de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia. Há sempre uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo quanto aos conselhos de Deus. Independentemente do tempo, se é antigo ou moderno, a questão do mundo é o homem, porque ele continua distante de Deus. Nós vamos entender nessa rebelião que o orgulho é fator decisivo para o pecado de rebelião, porque sem a humildade o homem se torna egoísta e orgulhoso. E quando o orgulho entra, domina o coração, a rebelião se instala nele. E o único remédio, a única solução para resolver esse problema, remover a rebelião do coração, é cultivar uma submissão a Deus, humildade e dependência ao Senhor e, sobretudo, obediência. O que Saul não fez, ele desobedeceu e Deus o rejeitou, porque na Bíblia o pecado de rebelião não fica impune. Mas o que é rebeldia? O conceito de rebeldia diz que é um ato de resistência, oposição à autoridade, decorre da obstinação e do excesso de um coração que se distancia de Deus. Rebeldia é também subversão, revolta, insurreição e conspiração, dentre outros sinônimos. E, segundo o aspecto bíblico, os filhos de Israel decidiram viver em rebelião e escolher o mal para desenvolver uma vida de pecado. E a rebeldia no homem, ela vem desde o Jardim do Éden, quando o homem tinha comunhão com Deus, se relacionava com Deus, mas ele deu ouvidos à voz de Satanás e se distanciou de Deus. Falando agora sobre o cristão e a rebelião, o texto bíblico nos ensina a nos submetermos a todas as autoridades, quer sejam eclesiásticas, quer sejam civis e quer sejam militares. Entretanto, há um limite para essa obediência, desde que ela não contrarie o princípio da palavra de Deus. Não submeter-se também não significa abrir a porta para desrespeitar e tratar essas pessoas com desdém. A Bíblia, pelo contrário, ela manda que nós respeitemos e oremos as pessoas que estão em autoridade. Porque um cristão que nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, gerado pela semente incorruptível da palavra de Deus, ele não pode viver em rebeldia. E o rei de todos os pecados é o orgulho. O orgulho transformou Lúcifer, um anjo de luz, um querubim da guarda ungido. Ele representava a mais alta hierarquia dos seres angelicais, em inimigo de Deus, quando ele quis usurpar o próprio trono de Deus. Ele se recusou a obedecer a Deus, foi expulso do céu e hoje ele está na terra, precipitado na sua própria condenação, como diz Paulo escrevendo na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 6. Agora nós vamos ver a rebelião de Saul. Em que consistiu? Consistiu na desobediência, porque ele não cumpriu a ordem divina. Deus deu uma ordem para ele destruir os amalequitas e ele não cumpriu. E o texto bíblico, ele é tão claro que diz que Deus pesou, Deus ponderou, Deus analisou a eleição de Saul, a escolha de Saul como rei de Israel, e numa linguagem antropopática diz que Deus se arrependeu. Essa linguagem significa atribuir à divindade sentimentos humanos. Arrepender-se no hebraico é nacham e significa sentir profundamente, lamentar,
porque Deus lamentou o que Saul fez, porque o propósito de Deus é que haja obediência e não sacrifícios. A Bíblia diz nesse texto que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, como o pecado. Se assemelha ao pecado de feitiçaria. Traduz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação. Ele quis, ele escolheu, ele rejeitou a Deus e escolheu esse caminho. Saul, por conta disso, no futuro, rejeitado, distante de Deus e sem profeta, ele procurou uma feiticeira para se aconselhar, porque quem não tem Deus, quem não tem profeta e quem não tem a palavra, procura qualquer coisa. Saul, ele nega peremptoriamente a divindade de Deus. Ele se rebela contra Deus. Ele conduz sua vida indiferente aos mandamentos de Deus. E Samuel diz para ele, não adiantou ter oferecido sacrifício, porque não há valor nenhum no sacrifício quando se desobedece à palavra de Deus. E as religiões hoje, elas aceitam, elas são adeptas do sacrifício, porque nenhuma delas tem a solução para o pecado, para a desobediência humana. A religião gosta de obras, a religião gosta de sacrifícios, a religião gosta de compensação, mas pecado não se compensa, pecado se confessa e só Jesus é poderoso para perdoar o pecado, porque somente Deus, através dele, tem a solução para toda a desobediência do homem. Quando a pessoa se rebela, ela diz, eu não quero ouvir a Deus e eu quero me conduzir da maneira que eu quero, eu faço o que eu quero. Desobedecer a Deus produz ruína, desobedecer a Deus produz tragédia. Modo geral, o ser humano imerso nessa tragédia, nessa desobediência, ele não gosta de cumprir o mandamento da palavra de Deus. Ele não gosta de obedecer, exatamente porque há dentro dele o orgulho e a rebelião para produzir todo tipo de insubordinação. Desde o princípio da história da humanidade que o homem se rebelou e os estragos estão aí nos nossos dias. E a única solução, vou repetir, é a cruz do Calvário através do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque a religião pode até remodelar, a religião pode até moldar, ela pode até domar, amansar, mas só quem transforma é a palavra de Deus. Só quem faz o homem velho, pecador, numa nova natureza é a palavra de Deus. Então, a pessoa rebelde, ela é obstinada e não recebe. Por conta disso, Saul se tornou uma pessoa sem critérios, não queria esperar, não queria obedecer. O profeta disse, espere, mas ele disse, você demorou e eu procedi neciamente. Eu ofereci sacrifício, forçado pelas circunstâncias. O povo estava se dispersando, os filisteus podiam nos invadir e eu ofereci sacrifício. Mas não era a posição dele oferecer sacrifícios. Deus queria que ele obedecesse. Então Saul foi um rei rejeitado. Samuel disse para ele, em 1 Samuel 13, 13 e 14, então disse Samuel a Saul, procedeste loucamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus teria confirmado o teu mandamento, o teu reino para sempre. Então você veja que o importante é obedecer, o importante é cumprir a palavra de Deus, o importante é irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus. Nós estamos num tempo difícil, num tempo trabalhoso, porque a humanidade insiste e persiste em desobedecer. Mas chegou o tempo do conserto e do acerto com Deus. Que Deus nos abençoe.